Vocês já pararam para pensar por que alguns produtos simplesmente desaparecem dos supermercados? Ou porque ficam muito mais caros do nada? Pode parecer apenas o mercado em ação, mas a verdade é muito mais profunda do que isso. Hoje, vamos revelar uma verdade chocante. Existem 13 alimentos que o governo não quer que você compre. Não se trata apenas de preferências do mercado ou da demanda do consumidor. Existe uma agenda oculta que visa controlar suas escolhas, manipular as cadeias de suprimentos e ditar o que você coloca na sua mesa. Número 1. Os ovos de galinhas criadas soltas são verdadeiros superalimentos. Comparados com os ovos convencionais, eles têm mais vitaminas A e E, ômega 3 e antioxidantes, essenciais para a nossa saúde. Mas a produção deles está caindo, porque os pequenos agricultores enfrentam cada vez mais regras. Enquanto os ovos industriais são produzidos em massa sob condições controladas, os produtores locais enfrentam um monte de obstáculos. Inspeções caras, certificações obrigatórias e normas de higiene aumentam o custo da produção para os pequenos. O sistema é feito para favorecer as grandes empresas, que usam etiquetas como criado solto, mesmo que as galinhas vivam em condições bem diferentes. Essas empresas continuam produzindo milhões de ovos a um custo menor, mas muitas vezes sacrificando os nutrientes e o bem-estar animal. A criação em pasto não só produz ovos melhores, como também ajuda o meio ambiente, aumentando a biodiversidade e reduzindo a erosão do solo. Apesar disso, o governo continua incentivando a produção em massa com subsídios e normas que beneficiam as grandes empresas. As campanhas publicitárias dessas empresas também enganam o consumidor, fazendo ele levar para casa um produto que parece, mas não é a mesma coisa. Enquanto isso, os pequenos produtores lutam para sobreviver num sistema que coloca o lucro acima da qualidade. Em segundo lugar, as nozes frescas são uma das melhores fontes de gorduras saudáveis, proteínas e minerais como magnésio e zinco. Mas em muitos mercados, esses produtos estão se tornando cada vez mais difíceis de encontrar. As grandes empresas preferem vender nozes processadas, como nozes torradas ou pasta de amendoim, porque geram lucros maiores. O motivo é simples: as nozes processadas duram mais tempo, o que permite que as empresas aumentem seus lucros sem se preocupar com a rápida deterioração de produtos frescos. Além disso, as nozes frescas geralmente exigem manuseio mais cuidadoso durante o transporte e armazenamento, o que aumenta os custos para os produtores. Barreiras regulatórias também contribuíram significativamente para sua crescente escassez. Em alguns países, as nozes frescas devem passar por rigorosos controles de saúde antes de serem liberadas para venda, o que representa um obstáculo adicional para pequenos produtores que não possuem os recursos para cumprir essas normas. Apesar de seus incríveis benefícios à saúde, como reduzir o risco de doenças cardíacas e fortalecer o sistema imunológico, as nozes frescas continuam perdendo espaço para suas contrapartes processadas. Os consumidores, muitas vezes mal informados, não reconhecem a diferença entre comer nozes frescas ou torradas, o que aumenta ainda mais a demanda por produtos menos nutritivos. Tudo isso resultou em uma situação em que as nozes frescas, embora superiores em qualidade e benefícios à saúde, se tornaram uma opção menos prática e acessível. 3. O leite cru, também conhecido como leite in natura, é valorizado por muitos entusiastas da alimentação natural por seus probióticos e nutrientes, que permanecem intactos, sem passar pelo processo de pasteurização. No entanto, sua venda é proibida ou fortemente restringida em muitos países por questões de segurança alimentar. Enquanto o leite pasteurizado é considerado mais seguro devido ao tratamento térmico que elimina bactérias potencialmente nocivas, ele também elimina muitas enzimas e bactérias benéficas naturalmente presentes no leite cru. Apesar de pesquisas indicarem os benefícios do leite cru, especialmente para uma melhor digestão e fortalecimento do sistema imunológico,
Grandes empresas de laticínios têm feito campanhas que minimizam esses benefícios e enfatizam os riscos. O problema é que a produção de leite em larga escala exige processos para garantir a segurança alimentar, o que leva as autoridades a imporem regulamentações rigorosas. Pequenos produtores, que muitas vezes oferecem leite cru, não conseguem competir com os custos de produção em massa, e o consumidor fica privado de uma opção mais natural e nutritiva. Além disso, o transporte e armazenamento do leite cru exigem condições especiais, o que aumenta os custos e torna a distribuição em larga escala mais complexa. Apesar dos esforços de alguns defensores da saúde e pequenos produtores para mudar isso, o leite cru continua sendo um produto difícil de encontrar e de se obter, e isso se deve a uma combinação de regulamentações, desinformação e pressão da indústria de leite convencional. Em quarto lugar, a carne de gado criado solto em pasto é conhecida por ser mais saudável do que a carne de gado criado confinado, pois contém mais ômega 3, antioxidantes e vitaminas A e E. Também é mais sustentável, já que sua produção reduz a erosão do solo e promove a biodiversidade nas pastagens. Mesmo assim, continua sendo uma opção de nicho no mercado. Um dos principais motivos são os subsídios que grandes empresas recebem para a criação de gado em confinamento, alimentado com ração. Esses subsídios tornam a carne convencional muito mais barata, deixando a carne de pasto em desvantagem. A infraestrutura de distribuição também favorece os grandes produtores, dificultando o acesso de pequenos produtores aos mercados maiores. Além disso, o processo de produção da carne de pasto é mais lento, o que aumenta os custos e, consequentemente, o preço para o consumidor final. Isso torna a carne de pasto menos acessível, já que ela tende a ser mais cara que a carne convencional, afastando os consumidores mais sensíveis a preço. Os grandes frigoríficos também contribuem para a confusão do consumidor, rotulando produtos como criação em pasto, mesmo que esses animais sejam frequentemente confinados e alimentados com ração antes do abate. Isso passa a falsa impressão de que eles estão comprando um produto mais saudável, quando na verdade não estão. Apesar dos esforços de pequenos produtores e defensores da alimentação saudável para promover a carne de pasto, as grandes empresas continuam dominando o mercado. As políticas governamentais atuais e os subsídios incentivam a produção em massa e os preços baixos, limitando o crescimento do mercado para a carne de pasto e tornando-a uma opção de luxo para muitos. Em quinto lugar, o mel cru é um verdadeiro superalimento, repleto de propriedades antibacterianas e antioxidantes, além de enzimas naturais que beneficiam o corpo de diversas maneiras. Ao contrário do mel processado, que é aquecido e filtrado, o mel cru retém todas as suas propriedades naturais, o que o torna uma escolha ideal para fortalecer o sistema imunológico, aliviar dores de garganta e acelerar a cicatrização de feridas. No entanto, o acesso ao mel puro está diminuindo à medida que as grandes empresas impulsionam a demanda por mel processado, priorizando a sua maior vida útil e aparência uniforme. O processo de pasteurização pelo qual o mel passa, para lhe dar uma textura mais clara e homogênea, elimina muitos dos benefícios que o tornam tão especial. Essas grandes empresas dominaram o mercado, inundando as prateleiras dos supermercados com versões diluídas e processadas de mel, enquanto o mel cru, mais caro e menos acessível, fica relegado a um segundo plano, encontrado apenas em lojas especializadas ou mercados locais. Além disso, a adulteração do mel é um problema crescente, com produtos contendo xarope e adição de açúcar para reduzir custos, comprometendo a qualidade do produto final. A regulamentação do mel foi influenciada por essas grandes empresas, tornando cada vez mais difícil para pequenos e médios apicultores se manterem no mercado. Embora o mel cru tenha benefícios comprovados para a saúde, seu acesso continua limitado, devido à pressão dos gigantes do mercado que preferem vender produtos mais baratos e menos nutritivos.
A sexta relíquia esquecida. Os legumes tradicionais, também conhecidos como variedades heirloom, são cultivados há gerações, sem qualquer alteração genética ou industrial. Essas plantas, incluindo tomates, cenouras e abóboras, são valorizadas não apenas pelo sabor e maior valor nutricional, mas também pela diversidade genética, que os torna mais resistentes a pragas e doenças. No entanto, os legumes tradicionais estão sendo cada vez mais substituídos por variedades híbridas e geneticamente modificadas que dominam o mercado. A monocultura e a dependência de sementes geneticamente modificadas criaram um cenário onde grandes empresas agrícolas controlam a produção de alimentos em larga escala. Essas empresas não apenas detêm o monopólio do mercado de sementes, como também se beneficiam de subsídios e apoio governamental, prejudicando os pequenos agricultores que desejam cultivar legumes tradicionais. O custo para adquirir sementes não patenteadas e preservar a diversidade agrícola é muito maior do que o de sementes comerciais, o que leva muitos agricultores a optarem por métodos de cultivo industriais. Além disso, a comercialização desses produtos é limitada, já que os legumes tradicionais costumam ter uma vida útil mais curta e não atendem aos padrões de uniformidade e aparência impostos pelos supermercados modernos. Como resultado, essas variedades tradicionais, tão importantes para a biodiversidade e segurança alimentar, estão desaparecendo lentamente dos nossos pratos. Apesar do sabor único e dos inúmeros benefícios, os legumes tradicionais são marginalizados por um sistema agrícola que prioriza a produção em massa e o lucro em detrimento do valor nutricional e da sustentabilidade. Sétimo, as algas marinhas são extremamente nutritivas e sustentáveis, ricas em vitaminas, minerais e antioxidantes, e são usadas na medicina tradicional e na culinária asiática há séculos. No entanto, sua expansão no mercado ocidental enfrenta vários obstáculos. Regulamentações rigorosas para seu cultivo e altas taxas de importação limitam sua disponibilidade. Além disso, o desconhecimento generalizado sobre seus benefícios e a preferência por produtos cultivados em terra dificultam sua aceitação. Os grandes conglomerados agrícolas, dependentes da pecuária e da agricultura tradicional, veem as algas como uma ameaça e promovem campanhas que questionam sua viabilidade. As políticas governamentais favorecem as indústrias tradicionais, reduzindo o apoio à pesquisa e desenvolvimento de algas marinhas. Apesar de terem o potencial de oferecer uma solução ecológica para a mudança climática, não precisam de terra, pesticidas ou grandes quantidades de água. Sua produção é limitada e seu alto custo afasta os consumidores. Em última análise, o crescimento do mercado de algas marinhas é prejudicado por interesses agrícolas e por políticas que favorecem indústrias estabelecidas, mantendo-as subvalorizadas como recurso, apesar de seus imensos benefícios à saúde e ao meio ambiente. Oitavo exemplo: pão de fermentação natural. Conhecido por sua fermentação natural, é um alimento básico há séculos e oferece inúmeros benefícios para a saúde. Ao contrário do pão industrializado, que usa fermento biológico, o pão de fermentação natural é mais digesto e contém nutrientes que nosso corpo absorve melhor. Sua fermentação lenta também produz bactérias probióticas, que são ótimas para a saúde intestinal. Mas o pão de fermentação natural foi substituído pelo pão industrial, porque este é mais eficiente e barato de produzir. Grandes padarias usam fermento biológico, que acelera o processo de fermentação e permite a produção em massa a baixo custo. Isso tornou o pão de fermentação natural, que exige tempo e habilidade artesanal, mais caro e menos acessível. A falta de informação também contribui para seu declínio. Muitas pessoas não conhecem os benefícios do pão de fermentação natural, e as campanhas de marketing das grandes empresas de panificação costumam promover pães enriquecidos artificialmente, dando a impressão de que esses produtos são equivalentes ou até melhores.
Além disso, alguns pães rotulados como de fermentação natural contêm apenas uma pequena quantidade de fermento natural verdadeiro, o que confunde ainda mais os consumidores. Apesar do crescente interesse por alimentos artesanais e saudáveis, as barreiras econômicas e comerciais dificultam que pequenas padarias compitam com as grandes empresas. Sem uma maior conscientização sobre as diferenças de qualidade e valor nutricional, o pão de fermentação natural permanecerá um produto de nicho, acessível principalmente para aqueles dispostos a pagar um preço mais alto. 9. Ervas frescas, como manjericão, coentro e salsa, não só realçam o sabor dos nossos pratos, como também oferecem benefícios importantes para a saúde. Ricas em antioxidantes, vitaminas e minerais, elas ajudam a reduzir inflamações e a melhorar a digestão. No entanto, nos últimos anos, tanto a sua disponibilidade quanto os seus preços aumentaram. A culpa é da influência das grandes empresas agrícolas e de políticas restritivas que dificultam o cultivo e a comercialização de ervas. Um grande problema é a crescente restrição ao cultivo privado de ervas. Em muitos países, as empresas de sementes pressionaram o governo para restringir a venda de sementes não certificadas ou dificultar o acesso a variedades tradicionais. Isso prejudica os pequenos agricultores e os amantes da jardinagem que desejam cultivar suas próprias ervas de forma sustentável. Além disso, regulamentações de importação mais rigorosas contribuem para o aumento dos preços e a escassez no mercado. A procura por ervas frescas também é afetada pelas práticas da agricultura industrial. Muitas ervas no supermercado são provenientes de monoculturas, que esgotam os solos e diminuem a qualidade dos produtos. O uso massivo de pesticidas e herbicidas preocupa os consumidores preocupados com a saúde, que preferem ervas orgânicas de produção local. No entanto, essas ervas orgânicas são geralmente mais caras e difíceis de encontrar, devido à falta de apoio governamental aos pequenos produtores. As grandes empresas agrícolas também promovem alternativas como ervas secas ou em conserva, que, embora durem mais tempo e sejam mais baratas, oferecem menos nutrientes e sabor do que as ervas frescas. Essa mudança beneficia as grandes redes de supermercados, mas limita o acesso dos consumidores a produtos frescos e saudáveis. Enquanto as políticas agrícolas continuarem a favorecer as grandes corporações, o acesso a ervas frescas de alta qualidade continuará limitado e caro. Número 10. O feijão preto. Esse grãozinho poderoso é um alimento super nutritivo e acessível, presente na mesa dos brasileiros há séculos. Cheio de proteína, fibras, ferro e um montão de nutrientes importantes, ele é perfeito para uma alimentação equilibrada. Mas, e parece que a banda tocou diferente, nos últimos tempos a produção e a oferta do feijão preto diminuíram, enquanto o preço, esse só faz subir. E sabe qual é a raiz do problema? Políticas agrícolas que dão mais valor para culturas como milho e soja, que dão mais lucro. Parece que o feijãozinho, mesmo cheio de benefícios, acabou ficando para trás nesse mundão da agricultura comercial. Os subsídios do governo e as grandes empresas do agronegócio preferem investir em grãos para a ração animal e biocombustíveis, deixando o feijão preto e outros alimentos básicos de lado. Resultado: a produção cai, o preço sobe e fica cada vez mais difícil encontrar feijão preto no mercado. E para piorar a situação, a gente ainda tem a agricultura industrial e as monoculturas. Essas fazendas enormes, focadas em produzir muito e rápido, acabaram com a variedade de alimentos e deixaram o solo pobre. E essa falta de variedade afeta a qualidade da terra e torna mais difícil plantar feijão preto de forma sustentável. Para completar, a procura por comida pronta, daquelas que duram bastante tempo na prateleira, fez com que as indústrias investissem em ingredientes como milho e soja. E o nosso querido feijão preto?
acabou perdendo espaço nos investimentos e, consequentemente, nas prateleiras dos mercados. Mesmo com muita gente buscando uma alimentação mais saudável e sustentável, as políticas agrícolas e a falta de apoio do governo ainda são um grande obstáculo. Para o feijão preto voltar a ser uma opção acessível para todos, precisamos mudar as políticas agrícolas e dar mais força para uma produção sustentável. Houve um tempo em que ela era um alimento básico. A cevada integral é um grão nutritivo, conhecido por sua capacidade de reduzir o colesterol e promover a digestão. Ela é rica em fibras, vitaminas e minerais, sendo uma excelente opção para quem busca melhorar a saúde em geral. No entanto, no mercado, a cevada integral foi ofuscada por culturas mais rentáveis e de menor custo, o que levou a um declínio na sua disponibilidade e consumo. O declínio da cevada integral se deve, em grande parte, à falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Agricultores e produtores geralmente optam por culturas mais lucrativas e versáteis, como milho e soja, que oferecem maiores rendimentos e menos riscos financeiros. Já a cevada exige condições específicas de cultivo e não é tão rentável, tornando-a menos atraente para os agricultores. Além disso, grande parte da cevada produzida é destinada à alimentação animal e à produção de cerveja, o que limita sua disponibilidade para consumo humano. A procura por cevada integral para consumo humano diminuiu, em parte devido à falta de conhecimento do público sobre seus benefícios à saúde. Os produtores de cevada integral enfrentam dificuldades para competir com os métodos de cultivo industriais que dominam o mercado, e a falta de apoio governamental e subsídios agrava essa situação. Embora a cevada integral tenha um grande potencial como alimento saudável e sustentável, a tendência da agricultura industrial e da monocultura continua a marginalizar esse grão nutritivo. Para reverter essa tendência, é preciso uma mudança nas políticas agrícolas e um foco maior na promoção de uma agricultura diversificada e rica em nutrientes, que beneficie tanto os consumidores quanto o meio ambiente. Número 12. Trigo sarraceno, muitas vezes confundido com um cereal, é na verdade uma semente incrivelmente nutritiva, repleta de proteínas, fibras e minerais essenciais, como magnésio e zinco. Para aqueles que buscam alternativas aos grãos tradicionais, o trigo sarraceno é uma verdadeira potência nutricional. Ele oferece uma série de benefícios à saúde, incluindo a melhoria da digestão e a redução da inflamação. No entanto, a produção de trigo sarraceno tem diminuído. Isso se deve, em parte, a mudanças nas políticas agrícolas e a pressão para o cultivo de plantações mais lucrativas. O trigo sarraceno enfrenta alguns obstáculos no mercado. Um problema significativo é a falta de apoio governamental, como subsídios ou incentivos para o seu cultivo. Os agricultores muitas vezes se veem forçados a cultivar plantações que prometem maiores retornos financeiros, como milho ou soja, em detrimento do trigo sarraceno. Isso ocorre em parte devido à pressão de grandes empresas agrícolas que dominam o mercado, priorizando culturas que podem ser utilizadas em produtos processados e alimentos industrializados. Além disso, o trigo sarraceno requer condições específicas de cultivo que nem sempre são adequadas para a agricultura em larga escala. Isso torna desafiador para os agricultores produzirem trigo sarraceno em grandes quantidades, resultando em sua disponibilidade limitada no mercado. Para piorar a situação, a falta de infraestrutura e apoio para o processamento e a comercialização do trigo sarraceno. A demanda por alimentos saudáveis e sustentáveis está aumentando constantemente, e o trigo sarraceno poderia ser uma alternativa valiosa para os consumidores. No entanto, a falta de apoio governamental e as políticas agrícolas atuais continuam a impedir que ele seja produzido e disponibilizado em maior escala. Para que o trigo sarraceno tenha uma chance real no mercado, é necessária uma mudança nas políticas agrícolas, promovendo a diversidade de culturas e apoiando os pequenos produtores. E por último, mas não menos importante, o fermento nutricional.
uma verdadeira potência nutricional, repleto de proteínas e vitaminas do complexo B. Ele é conhecido por seus benefícios para a saúde e por seu sabor rico e umami. É especialmente popular como uma alternativa vegana ao queijo, sabe? Uma fonte valiosa de nutrientes para quem segue uma dieta vegana ou vegetariana. Mas, infelizmente, sua popularização é prejudicada por regulamentações rigorosas e altos custos de produção. Parece que os grandes laticínios entraram no jogo e, por meio de lobby, criaram barreiras regulatórias para o fermento nutricional. Isso inclui regras de rotulagem rígidas e testes de segurança complexos, que acabam elevando os custos de produção e distribuição. O resultado? O fermento nutricional é mais difícil de encontrar para o consumidor e muitas vezes fica perdido nas prateleiras dos supermercados. Os altos custos de produção e a falta de incentivos governamentais dificultam a vida dos fabricantes. Eles lutam contra a força dos grandes laticínios e outros fabricantes de suplementos alimentares. É Davi contra Golias. A falta de investimento em desenvolvimento também atrapalha o crescimento do setor. Assim, apesar de seus benefícios, o fermento nutricional permanece como um produto de nicho, comprado principalmente por pessoas que o procuram especificamente por seus valiosos nutrientes. Para popularizar o fermento nutricional e tornar seus benefícios acessíveis a todos, é preciso uma mudança de mentalidade na política, né? A produção e a distribuição de suplementos alimentares saudáveis precisam ser mais incentivadas. Os alimentos que vocês consomem são influenciados por forças que vão além das suas escolhas pessoais, viu? Desde leis rigorosas até o poder das grandes corporações, o acesso a produtos saudáveis e sustentáveis acaba sendo limitado. É importante estarmos por dentro dessas questões para fazer escolhas mais conscientes na hora de comer.